Hospital Albert Einstein sobre a saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão, informou que ele entrou para a fila única de transplante de coração. Dados de 2018 da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos indicam que apenas 23% dos pacientes que precisam da cirurgia são atendidos e recebem um novo coração. É mais um assunto, né, que as pessoas estão falando bastante, Mário, porque o Faustão, né, mesmo sendo Faustão, vai para a mesma fila que todo mundo. E pode durar até mais de um ano. 18 meses, se eu não me engano, né? Ô, Patriota, como funciona, então, a fila de transplante do SUS? É todo mundo igual, né? Exatamente, Renata. Tanto para quem está no público e também para quem está no particular. A fila é uma só, né? Aqui em Pernambuco, para você ter uma ideia, as filas maiores são de pacientes que aguardam por rins ou por córneas, né? São as maiores filas aqui no estado. Nós vamos conversar agora sobre o assunto com a Rayane Monteiro, que é coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional Caruaru. Rayane, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que funciona essa fila de transplantes aqui no estado? Bom dia, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vocês sempre nos permitem esclarecer assuntos importantes sobre essa temática. A lista de espera ela funciona a partir do momento que aquele paciente tem alguma patologia em determinado órgão e que o tratamento convencional não é mais possível realizar nenhum tipo de tratamento. Então, o tratamento definitivo é o transplante. Como é que ele funciona? A gente costuma chamar rotineiramente de fila, mas o ideal é que a gente chame de lista de espera. Por quê? Porque para que esse paciente seja transplantado, vários critérios são considerados, dentre eles a gravidade. Então, se eu tenho um paciente que tem um risco iminente, um risco maior de morte, devido à ausência desse órgão saudável, né, pela ausência desse transplante, esse paciente ele tem uma certa prioridade nessa lista de espera, independente do tempo. Agora, se eu tenho dois pacientes com a mesma gravidade clínica, com a mesma situação clínica, aí a gente vai considerar aquele que tem um pouco mais de tempo. Mas o importante saber é que a lista ela é única, independente se o paciente está em hospital privado, se ele está em hospital público, independente de idade, independente de etnia. Então, a lista ela é única e ela é do SUS. Aqui em Pernambuco, as filas maiores, né, as listas são para rins e córneas, né? Exato. Nós temos atualmente, né, até o último relatório emitido de julho, nós temos 2.933 pacientes aguardando. É um número muito alto. Nossa lista nunca esteve tão alta aqui em Pernambuco. E nós temos mais de 1.500 pacientes aguardando por rins e 1.100 aguardando por córneas. Rayane, aí qual é o procedimento para alguém ser incluído na fila de transplante? Essa inclusão ela se dá quando o paciente está fazendo o acompanhamento médico. Esse médico identifica que esse paciente precisa de fato desse transplante e aí também pelo SUS o próprio médico cadastra junto à Central Estadual de Transplantes para que ele possa ser incluído nessa lista e aguardar um doador que seja compatível com ele. Para quem quer ser doador de órgão, tem essa vontade, como é que faz? Infelizmente, nosso principal motivo de não doação de órgãos aqui no estado ainda é por negativa familiar. Então, no momento difícil, no momento de dor, da perda do paciente, a gente, quando é elegível, a gente entra em contato com os familiares para que eles possam ser doadores e muitos desconhecem a vontade daquele paciente de ser um doador. Então, não precisa assinar nenhum documento, não se deixa nada por escrito. A doação ela se dá a partir do diálogo, quando a família sabe que você deseja ser um doador de órgãos. Então, é importante conversar sobre isso com seus familiares e se declarar em vida como um doador de órgãos. Se a pessoa manifestou o desejo de ser doador em vida, né? Aí depois de morto a família não autoriza, o desejo da pessoa não vale, é isso? Exatamente. Infelizmente, se a família não autorizar, não consentir, essa doação não é realizada. Por isso que quanto mais a gente conversar com nossos familiares e falar sobre a importância da doação e dessa vida que é perpetuada em muitas outras, a gente tem chances maiores de doação. Oi, Renata. Patriota, pergunta a Rayane, né? A gente tem um outro caso, além do Faustão, né, de celebridades, que é o do MC Marcinho, né? Que também estava na fila do transplante, na fila de espera por um transplante de coração, e ele teve que sair dessa fila porque ele teve um quadro de saúde agravado. Isso também acontece, né? Porque nem todo mundo tem condições, de repente chegou o momento dele de ganhar o coração e não tem condições de fazer por causa do quadro de saúde, né? Renata está lembrando do caso também do MC Marcinho. Ele estava na fila por um transplante de coração, aí
quadro de saúde dele foi agravado, ele acabou saindo dessa fila. Isso também pode acontecer. Isso pode acontecer, porque a cirurgia de transplante é uma cirurgia muito complexa, que exige certo grau de estabilidade desse paciente. Então, se a gente identifica que esse paciente está tão grave, que se ele for submetido a uma cirurgia, ele pode evoluir para óbito, ele pode morrer durante essa cirurgia, ele é retirado temporariamente dessa lista até que ele tenha novas condições clínicas de ser incluído novamente. No caso do coração aqui em Pernambuco, como é que está a situação? Nós temos 15 pacientes aguardando por uma doação de coração, 15 pacientes na lista. Rayane, aí como é que faz para manifestar o desejo de ser doador? Procura vocês aqui no Hospital Regional do Agreste, tem um telefone para contato também? Na verdade, a doação ela só se dá mediante o óbito do paciente com esses familiares autorizando. Então, muitas vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam, olha, como é que eu faço, como é que eu me cadastro? E aí, para a doação de órgãos, de fato, não há esse cadastro. Isso deve ser feito mediante a autorização da família. Então, para todo mundo que deseja ser doador, aproveita a oportunidade, aproveita esse gancho, conversa com os familiares, emite esse desejo. A gente deseja muito que nunca aconteça, mas se acontecer, a família costuma respeitar o desejo do paciente, né, quando ele declarou que era favorável à doação em vida. Uma pessoa só pode salvar várias outras vidas, né? Uma pessoa só ela pode salvar até 8 pacientes, né, pela doação de múltiplos órgãos. Então nós temos coração, nós temos rins, que são órgãos duplos, córneas, que são órgãos duplos, fígado, pâncreas. Então um único óbito pode, a gente entende a perda, entende como é difícil, mas uma vida que já foi perdida pode dar início a muitas outras. Perfeito, obrigado pelas informações. Rayane Monteiro, ela que é coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional Caruaru. É importante conversar com a família, né, fazer essa abordagem, manifestar o desejo em vida, porque é um ato que salva vidas realmente, como a Rayane trouxe aqui pra gente, né, Renata? Perfeito, Patriota. E a Rayane lembrou, né, que por